receber o pastor Eliseu com uma salva de palmas. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 18. Capítulo 18, versículo 31. E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue às gentes e escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão. E ao terceiro dia ressuscitará. Prestem bem atenção, por favor, no versículo 34. E eles nada disto entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu? E Jesus lhe disse, vê. Ok, 43. E logo, e seguia-o glorificando a Deus. E todo o povo, ok, parou. E todo o povo, ok. No 34, os discípulos não entendem, não veem. Depois Jesus, perto de Jericó, tem um homem que não vê. E passou a ver. E também tem a multidão que não via, mas passou a ver. Mas os discípulos, pelo menos aqui, continuaram sem ver. Podeis assentar? É muito bom estar de volta a esta casa. Fui entrevistado aqui pela equipe de mídia da igreja. Pediram que eu falasse um pouco sobre o Júlio Renovação. A minha resposta foi que essa igreja renova o pregador. É mentira? Essa igreja renova o pregador. Algumas pessoas ainda não conseguem compreender isso. Hoje um pregador amigo, Ricardo Moraes, estava indo pregar, enviou umas fotos de um congresso que eu preguei e disse que o Senhor derrame essa unção sobre mim. Eu disse: a unção está na igreja. A igreja é o povo ungido. Não existe um ungidão do culto, irmão. João, escrevendo à igreja, na sua primeira epístola, ele disse: a unção permanece em vós. A igreja tem a presença capacitadora do Espírito Santo. Isso é unção.
Atos 13 diz que a igreja orava, servia e jejuava. Nessa igreja o Espírito bradou: separai-me Barnabé e Saulo. Então naquela igreja, na igreja que servia, orava, jejuava, o Espírito agiu. Então às vezes o pregador sai do culto e diz: quebrei tudo. Mentira, foi a igreja que arrumou tudo. Porque a unção está na igreja. É complicado quando se põe na mente do pregador que é ele que muda o culto, que é ele que faz a diferença no culto. Por isso alguns dentre nós não cultuam com a igreja, mas o pregador faz parte da igreja e o culto é feito com todos. Então o pregador cultua, o pastor cultua, os músicos cultuam, a igreja cultuando, ela cria a atmosfera para que o Espírito Santo se manifeste em nosso meio. Então vocês, Igreja de Deus em Itapevi, renovam os ministros que vêm aqui. Minha gratidão a Deus mais uma vez pelo pastor Samuel J. Marques, pastora Miriam. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho de sempre, oportunidade que me é dada a servir ao povo que Deus lhes tem confiado. Prazer rever. Pastor cantor Nani Azevedo, é bom estarmos sempre juntos. A unção de Deus na vida do pastor Nani é incalculável. Pastor Jorginho Xerém, prazer conhecê-lo pessoalmente. Que Jesus te dê graça cada vez mais. Foi o obreiro Marcos que me auxiliou. Marcos, sua esposa, sua família, muito obrigado. Recebam a paz do Senhor e o abraço da minha esposa que está assistindo a gente, irmãos. Diga amém. Amém. Queridos, nós temos neste capítulo 3 cegos, 3 tipos de cegueiras. Nós temos a cegueira mental, que está nos discípulos, uma cegueira intelectual. Nós temos uma cegueira física e nós temos uma cegueira na multidão, que é a cegueira do desprezo, é a cegueira da zombaria, é a cegueira da soberba. O exemplo máximo de cura para todos aqui não é a cura física do cego, porque a cura física de um cego só Jesus pode fazer e essa parte é só com Ele. Deus não exigiria de mim aquilo que Ele não me deu poder para fazer. E a igreja inteira não tem poder de andar curando cegos por aí. Antes que eu queira sair por aí curando cegos fisicamente, é necessário que antes eu peça a Deus que abra os meus olhos espirituais. Então não adianta eu querer curar as pessoas fisicamente enquanto mentalmente eu sou cego. Os discípulos que operaram milagres fisicamente, principalmente em Atos dos Apóstolos, aqui eles tiveram que ser expostos como cegos, cegos na mente. Versículo 31 diz que Jesus tomou consigo os 12, que são os discípulos a quem ele os tornaria apóstolos. E ele diz assim: estamos subindo a Jerusalém. Quando Jesus diz estamos subindo a Jerusalém, eles já imaginam o Messias destronando Roma e assumindo o governo novamente à semelhança do reino de Salomão e de Davi. Subimos a Jerusalém e se cumprirá no Filho do Homem, F maiúsculo, é um título de autoridade que remete a Daniel quando fala sobre o Messias, chamando-o de Filho do Homem. Jesus diz, se cumprirá no Filho do Homem tudo, tudo, tudo. É preciso guardar isso, termos uma visão macro da Bíblia, se interpretar um texto conforme o contexto inteiro de toda a Bíblia. Não é porque Salomão escreveu que Deus fez o homem perfeito que o homem é perfeito. Porque se você lê Salomão dizendo que Deus fez um homem perfeito, depois você vê Paulo dizendo, não há um justo sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí você diz, quem está certo? Salomão diz que eu sou perfeito e Paulo diz que eu nasci imperfeito. Então qual dos dois são certos? A visão macro da Bíblia é que Salomão escreveu antes da queda, Deus fez o homem perfeito. E Paulo está escrevendo depois da queda, todo mundo nasce injusto.
Então você enxerga a Bíblia desse modo. Os discípulos estavam enxergando a Bíblia por alguns contextos isolados, ou textos isolados. Mas perceba o que Jesus diz: vai se cumprir no Filho do Homem tudo. Tudo que está escrito sobre ele. E o tudo implica dor. O tudo implica sofrimento. O tudo implica aflição. Olha o tudo que Jesus expressa, versículo 31. Vai se cumprir no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, porque toda a vida de Jesus havia sido profetizada e ele cumpriu do nascimento, ministério, morte e ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15. Tudo que foi escrito pelos profetas vai se cumprir. Versículo 32, ele continuando o que sobre ele foi escrito. Pois há de ser entregue às gentes, ele se entregará. João 10, a minha vida ninguém tira, sou eu quem a dou, porque eu tenho poder para tomá-la de volta. Será entregue às gentes, plural, tanto judeus quanto gentios. E escarnecido e injuriado e cuspido. Tudo já havia sido profetizado que aconteceria com o Messias, mas essas partes dos textos parece que foram isoladas e esquecidas. Vamos focar só na vitória. Vamos focar só no sucesso do Messias. 33. Jesus expondo os textos sobre ele. E havendo-o açoitado, o matarão. Mas ele disse que se cumpriria nele tudo. Aí ele conclui: mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Vocês deram glória, porque vocês entenderam. Não são cegos espiritualmente. Vocês aceitam a mensagem completa. Evangelho é cruz para depois coroa. Evangelho é vale para depois monte. Se eu não chegar no monte, a paz vem a mim no vale. É tudo. Mas eles não. Andam com Jesus, comem com Jesus, viajam com Jesus, oram com Jesus. Aí o 34 expressa a cegueira espiritual. E eles nada disto entendiam. Eles todos. E esta palavra lhes era encoberta. Judas diz: já que ele não é quem eu penso que é, eu vou traí-lo. Pedro diz: já que não parece ser que eu penso quem é, eu vou negá-lo. No Getsemane todos fugiram. E ele ficou só. Pastor João ficou no pé da cruz. Ficou não, voltou. Porque também tinha vazado. Era um dos mais novos. Quando ele ressuscita, diz a Bíblia, uns creram, mas outros duvidaram. E há uma versão mais expandida que diz: todos duvidaram, depois creram. Tomé diz: se eu não vir e não tocá-lo, não creio. Os dois no caminho de Emaús, Lucas 24, caminhavam entre si dizendo: algumas mulheres até falaram que o viram, mas a gente não deu muita moral não. Então, aquele que era profeta poderoso em obras e palavras, morreu. E agora a gente está voltando para Emaús, e Jesus no meio deles e disse: tardos, que na minha Bahia é lerdos. Aí tem outra expressão de Jesus, o amor, que o povo pensa que é o amor. Humildade, pastor, humildade. Ser humilde não é ser bestalhado. O Jesus amor diz tardios de coração ou lerdos, e depois ele diz insensatos, que é tolo, que significa idiotas. Que na Bahia é burro. Não lestes que era necessário que o Filho do Homem padecesse antes de entrar na sua glória? Olha a mensagem completa. Só que o que eles guardavam do Messias? Que é o que cega os judeus até hoje.
Não cremos neste Cristo porque Ele foi crucificado. Não cremos nesse Cristo porque esse Cristo morreu. O Messias não. O Messias é só glória. O Messias é só cavalo branco. Eu sei que é glória e cavalo branco, mas não é só. Leia a Bíblia direito. Por isso que está crescendo aí os judeus messiânicos, porque estão reinterpretando a Bíblia de forma completa a partir de Isaías 53. Os salmos que eles conheciam, pregavam, entendiam, guardavam e valorizavam. Salmo 24. Levantai, ó porta, as vossas cabeças e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Aí eu pergunto para vocês que leem Bíblia, é uma verdade ou não é? É verdade ou não é? Jesus entrou na glória depois de ressuscitar, sim ou não? Ele é o Rei da Glória, sim ou não? Ele é o vencedor de todas as guerras, sim ou não? Mas eles se apegaram ao Salmo 24 e se esqueceram do 22. Deus meu, por que me desamparaste? Minhas mãos e meus pés pregados, minhas vestes rasgadas, lançaram sorte sobre minhas vestes. A capa, a túnica mais cara, lançaram sorte sobre ela. Escarneciam de mim, zombavam de mim, se esqueceram. Só lembraram do 24 e do 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu coloque seus inimigos debaixo dos seus pés. Eles pegaram o pai falando com o filho, mas se esquecem do salmo da dor. Se esqueceram que no Isaías 53 a mensagem está completa. Isaías 53, eu fiz um resumo do hotel para cá. Isaías 53 chama Jesus de homem de dores, carregador de dores, aflito, ferido de Deus, oprimido, moído, cordeiro levado ao matadouro, ovelha muda perante os seus tosquiadores, quase não sai, cortado da terra dos viventes. Só expressões humilhantes, porque ele não poderia me salvar sem sentir minha dor. Então por que 9 expressões de humilhação? Qual o motivo? Vou falar o motivo. Levou nossas dores, ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O Senhor fez cair sobre ele toda a iniquidade de todos nós, atingido pela transgressão do seu povo. Então você tem a humilhação de Jesus, você tem o motivo da humilhação de Jesus, porque ele não é culpado pelo seu pecado, mas ele é responsável pela sua salvação. Ele não pode pecar, você pode. Mas aquele que não pode pecar providenciou o caminho da salvação para aquele que não pode se salvar. A Isaías 53:11 conclui assim: eu não me perdi. Eu estou dizendo que Jesus disse: tudo que foi escrito se cumprirá, e eu serei. Aí ele resume essas 9 expressões que eu usei de Isaías 53, ele resumiu em entregue, escarnecido, injuriado, cuspido, açoitado, morto. Ele resumiu para 6, mesmo assim é muito. Ele tinha conhecimento de que a dor faria parte da sua missão, porque o pecado o engana. É um prazer de 30 minutos, máximo 3 horas, alguns dias, mas a eternidade é tormento. A Isaías 53:11 completa: logo depois do seu sofrimento, cruz, ele contemplará o resultado de sua obra, a igreja, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito. Agora. E mediante a sua sabedoria, este servo que é Cristo justificará a muitos, não todos, porque apesar da morte ser feita por todos, ela é aplicada a muitos, porque são muitos e não todos que creem. Pela sua sabedoria justificará a muitos e tomará sobre si as más obras dos seres humanos. Ou seja, o salmo do sofrimento de Cristo está dizendo que ele fez tudo em sabedoria. Porque muita gente que senta em gabinete e não sofre com a igreja,
tem até conhecimento, sabedoria não. Porque o conhecimento limita-se à mente, a sabedoria sai da mente para as obras. Jesus é a sabedoria de Deus encarnada, e só pela sua sabedoria um plano de salvação tão perfeito pode se realizar. Ou seja, a própria sabedoria estava ali com os discípulos, e o que Jesus disse eles não entendiam. E nós somos iguaizinhos os discípulos em muitas questões bíblicas. Não sei se eu já falei isso aqui, se eu já falei, eu vou falar de novo. O que me estressa, tem muita coisa que me estressa. Só que, quando eu vou dar aula, dízimo é lei, tatuagem é pecado, estudar é pecado, cortar cabelo é pecado, depilar é pecado, fazer academia é pecado. Uma geração que se preocupa com bobagens, quando na verdade deveriam crescer naquilo que faz a diferença. Não sabe a doutrina do pecado, não sabe a doutrina de Cristo, não sabe a doutrina do Espírito Santo, não sabe a doutrina da igreja, não sabe escatologia. Aí fica perguntando bobagem. Quando o que deveriam perguntar, não perguntam. Perceba que os discípulos ficam com a mente fechada. E como eles não reagem para saber, como eles não reagem para ter a mente aberta, sabe o que Jesus faz? Vamos embora. Sabe, quando o pregador está pregando, aí ele diz, vou falar e o povo vai receber. Aí você, Aí pregador, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Por quê? Porque não estamos falando a meninos, assim como Jesus não estava falando a meninos. Hebreus diz, irmãos, já era para vocês serem mestres, e vocês estão voltando a beber leitinho. Por isso que Jesus não lhes abre oportunidade, por isso que Jesus não chega e diz, vou ensinar. Não, ele vai dar uma aula prática, porque soberbo só se ensina fazendo-o passar por um processo de humilhação. Não adianta discutir com tolo. Não adianta você discutir com tolo. Eu já tentei, me dei mal. Por que eu me dei mal? Não é que eu perdi a discussão, é que as pessoas não vão saber qual dos dois é o tolo. Provérbios diz que o tolo não quer aprender, ele quer expor suas palavras. É a geração que lê para comentar, que escuta para bradar, ao invés de se alimentar. Como eles não reagem, Jesus simplesmente, 35, bora, aí vai para Jericó. Quando Jesus está caminhando, passando por Jericó, para passar por Jerusalém e já ser preso e crucificado, uma multidão que vai chegando, porque é Páscoa, Jesus tem que morrer na Páscoa, para ressuscitar no dia de primícias, no domingo, primeiro dia da semana, para que 50 dias depois, certinho, o Espírito Santo desce e enche a igreja. Estava tudo projetado, não entendeu? Não vou repetir. Em que festa era que o Cordeiro morria? Na Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus? Então ele tinha que morrer quando? Na Páscoa. Então ele está a caminho de Jerusalém, porque já é Páscoa. E enquanto ele está a caminho de Jerusalém, tem que passar por Jericó. E enquanto ele está a caminho de Jerusalém, passando por Jericó, as multidões, judeus de várias regiões, também estão chegando para participar da festa da... Só que Jesus era o mestre, e o mestre ensinava andando e assentado. E enquanto Jesus está andando, ele vai ensinando, e passa a mão na cabeça da criança, e vai ensinando, e vai ensinando. E é Jesus, famoso, a sua fama espalhava. A fama espalhava, e as multidões iam se aproximando, e de repente tem um cego, Enquanto tem cegos mentais seguindo Jesus, tem um cego físico, assentado à beira do caminho, mendigando, e Jesus passa, e a multidão, quando Jesus passa por ele, já aumentou. Aí ele faz o que os discípulos deveriam fazer. Então, se os discípulos fizessem o que ele fez para receber a cura física, eles receberiam a cura intelectual.
É nisso que baseia a mensagem. Aí Jesus está passando, ensinando, pregando, e a multidão, é Jesus, cala a boca, menino, Jesus está pregando, cala a boca, menina, Jesus está pregando, cala a boca, fica quieto, silêncio. E Jesus está pregando, e de repente o cego, barulho é esse? Eu não estou entendendo esse barulho. Eu não estou? Eu não estou? Óbvio que ele não ia dizer, eu não estou vendo. Ele disse, eu não estou, mas eu quero. Opa, os discípulos não entenderam, mas não expressaram desejo por entendimento. Ele não está entendendo, mas ele vai expressar desejo por entendimento. Que barulho é esse? É Jesus, o Nazareno. Ah, é? O que está acontecendo? Jesus está passando. Tá, mas eu sinto a poeira, eu ouço o barulho dos passos e ouço uma pregação. É ele que está ensinando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí a multidão diz, cala a boca, ele não vai te ouvir. Vai não? Não. Eu aumento a voz. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca você que está me atrapalhando. Jesus. E a multidão está passando, cala a boca. E a multidão está passando, cala a boca. Ele no mesmo lugar. E a multidão está passando e mandando ele calar a boca. E ele, quanto mais Jesus se distancia, ele vai gritando. Aí de repente Jesus para. Quando Jesus para, a multidão também para. Então ficou os três parados. O Jesus que se movimentava, a multidão que se movimentava, ele estava parado. Mas por causa do clamor dele, parou Jesus, parou a multidão, está tudo no mesmo nível. Aí Jesus para, a multidão para. Jesus olha para a multidão que parou, porém avançou mais do que ele. Disse, volta lá e traz ele aqui. Da glória que eu explico, não fica igual os discípulos não. Aí a mesma multidão que disse assim, se cala, voltou. Versículo 40, Jesus parando, mandou que lhe o trouxessem. Não é para dar recado, é para pegar pela mão. E o trouxeram, cego, Jesus, você é Jesus? Não, Jesus, ele mandou vir aqui. Ah, tá, ele mandou, cadê ele? Ele está ali, mandou levar você. Então a multidão agora o conduz a Jesus. Porque tolos desprezam seus desprezadores. Não o desprezo. Você tem que aprender a desprezar o desprezo, não o desprezador. Não preze o desprezo. Jesus desprezou a afronta. Hebreus 12. Aí a própria multidão que o desprezou diz, ele mandou te levar a ele. Não me toca não, que você me desprezou, filho do cão. Ia ficar lá. Porque Jesus não foi nele, Jesus mandou a multidão trazê-lo. Ah, meu Deus do céu, não vou falar não. Eu estou te provocando, irmão. Pastor Samuel J. Marques. O povo manda essas coisas para mim. Eu comecei a receber vídeo de pregador pedindo perdão para os ímpios pelo modo que a igreja prega. Ô ímpio, eu não vou pedir perdão para tu não, velho. Você peca contra Deus todo dia e não pede perdão, a igreja não pode falar com você com tanta seriedade. Não, mas é que a igreja mostra prazer em pregar a verdade e vai mostrar prazer pregando a mentira. E tu não tem prazer em pecar contra Deus? Não, pastor, mas a igreja já me desprezou. Sim, a mesma igreja que te despreza é o mesmo instrumento que Deus colocou na terra para te trazer para Jesus. Não adianta xingar a igreja. Não adianta desprezar a igreja. Não adianta fazer um canalzinho no YouTube para ficar só mostrando os defeitos da igreja. É claro que ela... Só que enquanto você estava nela, ela tinha mais. Você saiu, melhorou um pouquinho. Não adianta ficar só expondo a igreja, fofocando da igreja. Essa mesma igreja que pode desprezar alguém por algum momento, é ela que Jesus vai dizer, vai lá e traz ele. Vai lá e resgata ele. Vai lá e levanta ele. Jesus só conta com ela.
ama. Ah, tá bom, vocês mandaram calar a boca e agora eu estou me levando para ele, que chique. É assim que acontece. Despreze o desprezo, não o desprezador. Porque se Jesus fosse desprezar os desprezadores, nós já estávamos no inferno. Aí Jesus faz com que os mesmos que desejaram a derrota dele sejam um instrumento para a vitória dele. Aí quando ele chega, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Aí Cláudio Duarte diz: eu quero um cão-guia. Doido. Irmão, o que um cego quer? Já é vermelha sem rir. Imagine rindo. Irmãos, o que um cego quer? Galeria, o que um cego quer? Ver. Mas Jesus é a própria sabedoria encarnada. Então por que ele pergunta? Ele pergunta porque ele não faz nada sem propósito. Para que você quer ver? Porque vendo não vai mendigar mais, vai ter que trabalhar para se sustentar. Vendo, você não vai mais ficar querendo que as pessoas sintam dó de você, com pena de você. Porque tem gente que ama que as pessoas tenham peninha dele. E só fica atrás de dó e de pena quem não tem potencial. Pastor, mas eu sou humilde, eu não posso nada. Você não é humilde não. Só de você dizer eu sou humilde, não posso nada, você é soberbo e besta. Humildade não é dizer não posso nada. Humildade é dizer eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É desconfiar de si e confiar nele. O que você quer? Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Para quê? Para falar labalá, não vou batizar não. Para que serve o dom de línguas, pastor? É um sinal que Deus está te dando. Sinal de quê, pastor? Que Ele quer que o evangelho seja pregado em todas as línguas e nações. Mas você quer ser batizado para ficar na poltrona, labalá, e não vai não, não vai batizar não. Atos 2 foram cheios do Espírito, falaram em línguas, pregaram salvação. Atos 10 foram cheios do Espírito, falaram em língua, pregação, salvação. Atos 19 foram cheios do Espírito, profetizaram no meio da rua, testemunho. Para que você quer estudar? Para ficar rico, para ficar pobre. Estude e cresça na vida para ser bênção na vida de outros. Porque Deus não te levanta para si, Deus te levanta sempre para outros. Você não é o centro de nada. Você é a ponta de uma lança que tem que viajar e edificar vários, alcançar vários alvos. A gente tem que crescer pensando em gente. A gente tem que estudar, nos prepararmos para edificarmos as pessoas, cuidarmos das pessoas. Ele, sendo Deus, se fez gente, andou entre as gentes, morreu pelas gentes e um dia voltará para buscar a gente. Você não é máquina. Você precisa se preparar para outros. O diabo disse a Jesus: transforma a pedra em pão. Jesus disse: primeiro, tu não manda em mim. Segundo, eu não tenho um dom para mim mesmo, eu não vou transformar. Mas quando a multidão sentiu fome, ele multiplicou o pão. Porque dom não é para mim. Para que você quer ser curado? Para que você quer ser curado? Aí ele diz assim: Senhor, que eu veja.
Quando ele diz Senhor, ele está dizendo, sou servo, servo serve. Porque ele reconhece o senhorio de Cristo. Aí quando ele reconhece o senhorio de Cristo, Jesus disse, vê, a tua fé salvou. E logo viu, olha o 43, logo viu e seguia-o. Ou seja, eu não posso mais nem fingir que sou cego. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou segui-lo. Então ele vai seguindo Jesus. Porque quem teve encontro com Jesus tem que seguir Jesus. Então primeiro ele é curado, aí ele se torna discípulo, porque o discípulo é aquele que se cobre com a poeira do seu mestre. E isso é o que eu vou falar daqui a pouco. Então ele vê, segue, glorificando a Deus. Quando ele vai seguindo e glorificando a Deus, 43, todo o povo vendo isso, o povo ouvia Jesus pregar, mas não via milagre. Mas agora viram milagre, os olhos do povo também se abriram. Os olhos da multidão também começou a enxergar. O povo vendo isso dava louvores a Deus. Ou seja, para a gente concluir, se os discípulos fizessem o que o cego fez, eles teriam a cura naquele dia. O que o cego teve, pastor? Humildade. Como é que eu mostro a humildade do cego? Primeiro, ele perguntou. O que está havendo aqui? Irmão, pergunte as coisas. Não inventa da sua cabeça, não. Pergunta as coisas. Pastor, e onde é o lugar de perguntar? Escola dominical. Ou em casa para o marido. Foi o que Paulo instruiu as irmãs. Ou depois do culto você chama o pastor. Pergunta. Sabe por quê? A gente tem medo de perguntar, porque na hora da pergunta a gente parece tolo. Pois é, se você não perguntar, porque na hora da pergunta você parece tolo, você vai ficar tolo para sempre, porque não perguntou. Mas se você perguntar, por um momento você parece tolo, mas depois você se torna inteligente, porque você já aprendeu. E tolo por um momento, inteligente para sempre. Aí quem zomba de você por ter perguntado, vai continuar tolo. Por que tem que perguntar? Porque tu não sabe. E como tu não sabe, tu tem que perguntar. E o que é perguntar? Subir no ombro do gigante para enxergar até mais que ele. Suba no ombro de um gigante, você vai enxergar mais alto, mais longe. Só que não é por você, é porque tem um gigante que te ajudou. Só que como você não tem humildade de reconhecer que tem gente que sabe mais do que você, então como você não tem humildade, vai ficar sempre humilhado. Não sei, não sabo, não tenho. Eu sou crente de banco. Vai para a praça pública. Não, pastor, quem tem que saber é pastor, quem tem que saber é pregador. Quem tem que saber é o professor da escola dominical. Posso provar na Bíblia que não? Porque se eu provar que sim, tu tem que estudar a palavra. Mas mesmo assim eu vou provar que sim. Provar que sim, o quê? Que você também tem que estudar a palavra. Efésios capítulo 4, Paulo diz assim: ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Alguns, não são todos vocês, todos nós não. Mas para que Deus nos deu os ministros? Para que Deus nos deu os mestres, professores, evangelistas? 12. Você tem que ler e respeitar a vírgula. Igual a gente fala assim, e disse Jesus, tirai a pedra, Marta. Não, Jesus é cavaleiro, não é cavalo. Disse Jesus, tirai a pedra, ponto. Marta, irmã do defunto, disse. Ele não mandou Marta tirar a pedra, ela que se intrometeu. Então aqui, pode deixar o leão aí. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, mestres. Ok, vírgula. Querendo, Deus deu já querendo, o amadurecimento dos santos para a obra do ministério. Deus nos dá homens capacitados para nos amadurecer para a obra do ministério. Na igreja ninguém é tão cheio que tenha tudo e ninguém é tão vazio que não tenha nada.
Os santos só precisam amadurecer para a obra do ministério. Então, pergunte, tenha humildade, aprenda, porque você não sabe tudo. O Senhor perguntou a Ezequiel, capítulo de número 37, poderão esses ossos reviver, filho do homem? Sei não, o Senhor aqui sabe. Atos 9, Saulo, Saulo, por que me persegues? Primeiro, quem és tu? Senhor. Apocalipse 7, João, e essa multidão aí com vestes brancas, quem são eles? Eu não sei não, o Senhor é quem sabe. João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já vos teria dito, eu irei e vos prepararei lugar, virei outra vez para vos buscar, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também, e vós sabeis o caminho para onde vou. Aí os discípulos, amém, forte, amém, verdade. Aí Tomé levantou e disse, ninguém aqui sabe o caminho não. Graças a Deus que Tomé foi sincero, nós não sabemos o caminho. Jesus levantou e disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se humilha e diga, não sei. Já que você não sabe, compra meus livros. Vem para a escola dominical, faça parte do curso CMM. Vai estudar. Para de reclamar da revista. Tu paga mais caro no Netflix. Os discípulos deveriam perguntar, sim ou não? Mas eles não. Mas o cego perguntou e foi curado. Ele pede misericórdia. Por quê? Porque ele tem humildade. Se pede misericórdia porque reconhece que não merece. E como é que ele pede misericórdia reconhecendo que não merece? Olha só, o texto diz que ele clamou 2 vezes. Quem está me entendendo? Ele clamou 2 vezes. Olha essa interpretação. Versículo de número 38. Clamou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o 39 diz assim, ele clamava ainda mais. Sabe o que é isso aqui? É que o primeiro grito é simplesmente um grito forte para chamar a atenção. Jesus, tem misericórdia de mim. 38. Só que no 39 já é um grito instintivo, incontrolável. E um tradutor diz que foi um grito quase animal. Jesus! Alguém passaria e dizia louco, doido, desesperado. Mas ele queria só ter os olhos abertos. Eu ganhei uma bicicleta para cumprir minhas agendas na Bahia, quando eu morava lá, para ir pregar. Mas eu dizia, Jorge, Tuti, Bira, Kia, é o nome dos amigos, Né, Michel, não vou nem falar o apelido dele por causa da geração mimimi. Me leva. E eles me levavam. E eu ia lendo Bíblia, apoiado no braço da bicicleta. Na hora do intervalo, na escola, os meninos iam jogar bola, comprar picolé, comprar balinha. Eu pegava minha Bíblia e ia ler Bíblia. Esse cara é doido. Esse cara tem problema. Com 14, 15 anos eu já morava em Brasília. A gente pegava vans. E eu pegava a van para estudar no centro da Ceilândia. E eu levava minha Bíblia. Devido à pressa da van, eu sentava lá atrás, se movimentava. A pressa do motorista, a velocidade, se movimentava muito. Então eu levantava a Bíblia para ler aqui, para enjoar menos. Estraga os olhos, lê em movimento. Mentira, mentira. É só levantar aqui.
Agora que você passa mal, normal. Aí eu, lendo aqui. Aí eu olhei pro lado. Tava na moda naquela época o tal do emo. Cabelinho assim. Os olhos pintados de preto aqui. Aí ele viu que era uma Bíblia, com a janela aberta. Ele estava em outra van, semáforo. Ele bateu para chamar minha atenção. Eu olhei e aí ele olhou para mim. Zombou de mim? Aí eu fiz. Que preço você está disposto a pagar para ter seus olhos abertos? O que você faz para que seus olhos sejam abertos? Para que você entenda as Escrituras Sagradas, para que você tenha luz na mente. Meu pai queria dormir, eu acendi a lâmpada da sala, ele já quebrou a lâmpada, para eu não ler a Bíblia na sala. E eu fui lá no banheiro, sem teto, o chão, terra, coloquei uma madeira em cima do vaso e fui ler a Bíblia de madrugada, à luz de velas. Que preço você está disposto a pagar pelas Escrituras? Ela é tesouro. Não é postar. Não é segurá-la, é vivê-la, meditá-la, se alimentar dela. Então, irmão, ele clama para que tenha os olhos abertos. E Deus me trouxe aqui essa noite para dizer a essa igreja: clame, e Deus abrirá os seus olhos espirituais para entender, se alimentar e se edificar das Escrituras Sagradas. Aí eu encerro, porque quando ele pergunta, os discípulos não perguntaram, e ele clama, coisa que os discípulos também não fizeram. O Salmo 119, o salmista disse no verso 18, orando: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua palavra. Jesus quer dar dons para a igreja, mas esses dons não podem ser desconectados do conhecimento. Isaías capítulo 11, versículo 2: o Espírito do Senhor Jeová repousará sobre ele, o Messias. Qual Espírito? Olha só, primeiro, Espírito que dá sabedoria. Segundo, Espírito que dá entendimento. Terceiro, Espírito que traz conselho. Aí vem poder, Espírito que proporciona o verdadeiro saber. Só 3 não são dons de elocução e de conhecimento: temor, amor, poder. Mas 4 é dom de elocução e conhecimento, capacidade. O Espírito repousará sobre ele, dando sabedoria, entendimento, conselho e verdadeiro saber. Isso é Isaías 11. Você diz: mas pastor, tu estás falando de Cristo. Mas o Espírito que está em nós habitava em Cristo, é o mesmo. E eu vou agora para o Novo Testamento para te dizer que é a mesma promessa está sobre nós, no texto dos dons. Porque a gente quer dom de maravilhas, a gente quer profecia, a gente quer discernimento de espíritos, e é bom que também são dons que manifestam a sabedoria de Deus. Mas olha 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Olha a primeira classe de dons que nós temos que buscar. 1 Coríntios 12, a partir do 8. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, e pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e pelo mesmo Espírito discernimento de espíritos. E Efésios 4 diz que a igreja tem que amadurecer para não ser enganada. Irmão, se a gente não orar e não abrir a Bíblia, se a gente não fechar a porta do quarto e não abrir a Bíblia, a gente perde a batalha. Quem perde em casa na oração, perde na vida, perde na rua. Então o poder da palavra está disponível para quem se humilha como o cego. Ele larga a capa, ele grita como um animal, e os seus olhos são abertos. Dr. Donald Gee estava num avião, e ele é o escritor que mais escreveu sobre Romanos. E um estudante de teologia olhou para ele enquanto lia uma revista da Time. Acho que é Time, eu não sei falar inglês não.
Time. Eu ia falar time. Enquanto estava lendo a revista, enquanto segurava a revista, ele olhou para o doutor e disse assim: és tu, Donald Gee? Ele disse: sim, sou eu. E segurando a revista: eu gostaria muito de ser um conhecedor de Bíblia tão bem quanto o senhor. Aí o professor olhou para ele e disse: então comece largando essa revista. Cadê sua Bíblia? Não adianta dizer me dá, Senhor. Ele diz: eu já dei. Cadê, Senhor? Está na tua mão, é esse livro aí. Um outro professor de Bíblia foi abordado por um jovem e disse assim: Senhor, eu daria tudo para conhecer a Bíblia tão bem quanto o Senhor. Aí o professor olhou para ele e disse: repete. Ele disse: eu daria tudo para conhecer a Bíblia do jeito que você conhece. Aí o professor disse: muito bom, porque é exatamente esse o preço que você vai ter de pagar. O pastor Nani falou aqui: ó, profundidade da sabedoria e das riquezas. Quanto mais você entra aqui, você vê que é profundo. E o que é que eu faço, pastor? Você desce? Você se humilha? Pastor, mas a Bíblia diz que o saber ensoberbece. Ensoberbece o saber pelo saber. Eu quero conhecer para conhecer. Eu quero conhecer para saber. Não! Se você ama o conhecimento por amor próprio, isso é soberba. Se você quer conhecer as Escrituras para amadurecer e abençoar a sua igreja, esse é o conhecimento que a Bíblia proporciona. Aleluia! Porque o verdadeiro conhecimento da palavra é aquele que entra pelo meu ouvido, limpa a minha mente, entra pelo ouvido porque ouço, ou pelos olhos porque leio, lava minha mente porque eu medito, desce ao meu coração para que eu ame, mas desce para o joelho e me faz me prostrar e dizer: Senhor, é muito forte, é muito profundo, é maravilhoso demais para mim. John Bevere, ele tem um projeto que ele dá voos rasantes em alguns países onde se é proibido ter Bíblia. Nesses países, os cristãos fazem uma fila e passam 40 minutos a 1 hora em pé para ler um versículo quando chega a sua vez, e saem de lá chorando. Enquanto no Brasil a ilustração mais cabível é o neto perguntando para o vovô: que livro preto é aquele? E o vô disse: é o livro de Deus. Aí o menino disse: porque a gente não devolve, a gente não usa. Aí John Bevere, no seu projeto de biblificar as pessoas desses países, ele coloca a Bíblia dentro de cestas básicas e voa a certa altura, segura para o piloto e para quem está lá embaixo, e as cestas básicas caem. E ele começou a lançar, antes de pôr as Bíblias, lançava cestas básicas e as pessoas recebiam as cestas básicas. Depois começaram a colocar a Bíblia. Quem me ouve diz amém. Desculpa aí que eu não estou falando de bênção para tu, estou falando de Bíblia. Dorme não. Olha cá, ele começou a colocar Bíblia nas cestas básicas, e ele começou a testemunhar que aquele país pobre, miserável, faminto, quando ele começou a lançar as cestas básicas com Bíblias, ele disse que testemunhou o que lacrimejou seus olhos. As pessoas, quando recebiam as cestas básicas, pegavam os alimentos, estragavam o saco inteiro, jogavam tudo para cima, procurando a Bíblia, e agarrava a Bíblia no peito e beijava e agradecia e pegava a Bíblia, porque era o que eles mais necessitavam, irmãos. Lutero disse: considere perdido o dia que você não meditar nas Escrituras Sagradas. Clame que Deus vai abrir seus olhos. E quando Deus abriu os olhos dele, a multidão viu. A multidão que não enxergava, enxergou. As pessoas vão ver a sabedoria na sua vida. Eu vou repetir: as pessoas vão ver a sabedoria na sua vida. Pensa nos seus filhos, pensa nos seus amigos, pensa na próxima geração. Fica em pé.
Feche os seus olhos físicos, por gentileza. Senhor Jesus, o Senhor abriu os olhos dos discípulos no caminho de Emaús. O Senhor abriu os olhos de Pedro e João no túmulo. Enquanto lhes abria as escrituras, o coração deles ardia. Eles não vão dormir sem meditar numa porção da sua palavra. Esses jovens vão crescer no desenvolvimento da palavra. O cego perguntou, o cego clamou. E nós clamamos como Davi clamou, desvendo os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da sua lei. Tem gente aqui dizendo: Senhor, eu quero entender, eu quero aprender, eu quero praticar, eu quero crescer. Então receba a graça de Deus, receba a força de Deus, receba o ânimo que vem da palavra. Essa palavra é viva. Jesus disse: minha palavra é espírito e vida. Você se tornará melhor pai, você se tornará melhor mãe, você se tornará melhor crente, você se tornará melhor obreiro, pelo poder da Ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu. Simbolicamente, pegue sua E Bíblia. lhe daria Pegue sua Bíblia. o trigo mais fino. Pode estar no iPad, no celular. Ah, se meu povo que me adora Abraça. me A adorasse igreja sofreu muito acima de tudo, para que você tivesse uma Bíblia. com o mel puro da rocha A igreja sofreu muito. o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é fiel e jamais